Hoje nós vamos falar um pouco sobre as origens da genética forense. A genética forense, como conhecemos hoje, ela permite que vestígios e pessoas sejam vinculadas, ou mesmo vestígios de um local com vestígios de outro local, desde que de origem biológica, possam ser vinculados. Mas como isso é possível? Bem, num processo de identificação, o que se faz é elencar características e comparar essas características com características de uma pessoa ou de um objeto. De maneira bastante simplória, esse é o processo de identificação. A identidade, ela emerge então desse elencar de características. Mas por que isso é importante para a nossa discussão? Porque num passado remoto, antes da década de 80, os processos de identificação humana com base em vestígio biológico não eram feitos por DNA, e sim por proteínas. E proteínas, como todos nós sabemos, estão relacionadas ao DNA. As proteínas elas estão codificadas no DNA. E por um processo biológico bastante conhecido, esse código ele é traduzido em proteína. Evidentemente que nem todas as regiões do DNA são traduzidas em proteínas. Existem algumas dessas regiões que não têm uma função ainda muito bem estabelecida, mas a sua estrutura é muito bem conhecida. Por exemplo, há regiões em que uma determinada sequência ela é repetida várias vezes. Então uma sequência como, por exemplo, ATTG, ela é repetida inúmeras vezes. ATTG, 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 ATTG. E sabemos também que o número de repetições desse ATTG que eu comentei aqui pode ser variável entre pessoas. Então, se eu souber quantas repetições numa determinada região do DNA de uma pessoa ela possui e quantas repetições o DNA extraído de um vestígio biológico encontrado num local de crime possui, eu posso então verificar se o número de repetições é coincidente e, consequentemente, se aquele vestígio veio ou não daquela pessoa. Essa é uma técnica que passou a fazer parte, do ferramental das ciências forenses a partir da década de 80, quando em 1984 um cara chamado Alec Jeffreys, ele analisando o filme de raio-x de um exame de DNA, de um estudo envolvendo DNA, percebeu que as bandas formadas por fragmentos de DNA de pessoas diferentes de uma mesma família, que na época era a família de um técnico de laboratório dele, tinham variações. E com isso ele passou então a suspeitar que aquele padrão de bandeamento poderia identificar pessoas. E foi assim que nasceu o DNA fingerprinting, como é o nome que ele deu para esse tipo de técnica. Claro que a técnica que nós usamos hoje é uma técnica de DNA fingerprinting aprimorada. Hoje nós conhecemos o DNA, conhecemos o genoma de maneira muito mais ampla, de maneira muito mais detalhada do que se conhecia na década de 80. Mas Alec Jeffreys foi o pioneiro nesse tipo de técnica. E logo que ele publicou os seus achados, essa técnica foi utilizada para fins de identificação humana, em um caso inicialmente envolvendo imigração, em outro caso envolvendo homicídio de duas jovens, uma em 1983, outra em 1986, ou seja, com 3 anos de diferença. O que é interessante desses casos é que esses casos envolvem agressão sexual, e o DNA do agressor foi extraído a partir do sêmen encontrado nestas vítimas, ou nos vestuários dessas vítimas. Se você gosta desse tema envolvendo genética forense, deixa aqui seus comentários para que a gente possa produzir mais vídeos sobre o assunto. E mais ainda, vai acontecer um congresso online de genética forense em breve, cujo link eu vou deixar aqui na descrição, e se vocês fizerem a inscrição a partir desse link, vocês ajudam o nosso canal aqui do Ciência contra o Crime a continuar produzindo conteúdos de relevância. Esse evento vai contar com muitos profissionais da área de genética forense, muitos especialistas, referências nacionais no assunto. Eu vou ter a honra de participar desse evento ministrando um mini curso sobre genética de populações, estão todos convidados a participar, vai ser um grande prazer tê-los lá conosco. Se você gosta dos vídeos e do conteúdo que nós produzimos e divulgamos aqui no Ciência contra o Crime, então não deixe de mandar esse vídeo para as pessoas que você acha que podem se interessar pelo tema. Deixe o seu like,
se inscreve no canal para receber as notificações e permaneça conosco para mais ciências forenses. Até a próxima!